Esta foto é tida como uma das mais assustadoras da história da cosmonáutica. À primeira vista, nada de especial. Mas a foto foi tirada por um aparelho que estava mais longe da Terra do que qualquer pessoa já esteve. E em algum lugar nesse pequeno ponto está tudo o que você conhece. Cidades, pessoas que já viveram. Isso não é uma ilustração nem um desenho. É uma foto real do nosso planeta tirada do abismo do espaço. Por que essa fotografia fez os cientistas verem a humanidade de outro modo? Recentemente um sinal chegou à Terra. À primeira vista, eram apenas dados comuns. Mas o problema era que o remetente estava em um lugar onde a temperatura chega a quase 500 graus Celsius. Essa foi a última transmissão da nave espacial antes de sua destruição. Ela enviou informações literalmente até os últimos segundos de sua existência. Graças a esses dados, os cientistas conseguiram ver um dos mundos mais perigosos do sistema solar. O que se ouviu lá? Com certeza, pelo menos uma vez na vida, você admirou o céu de verão, coberto por colares cintilantes de estrelas. Elas nos lembram a cada hora o quanto é incrível e imenso o mundo que existe além do nosso planeta. Ao mesmo tempo, um observador atento já notou mais de uma vez uma estranha peculiaridade. Nas fotos dos corpos celestes regularmente publicadas pela NASA, por algum motivo as estrelas não são visíveis e ao redor reina uma escuridão total. Qual é o motivo desse paradoxo visual? Na verdade, não há nenhum obstáculo para observar absolutamente todas as estrelas que estão invisivelmente presentes nessas imagens. Na verdade, não há nenhum obstáculo para observar absolutamente todas as estrelas que estão invisivelmente presentes nessas imagens. Mas mesmo assim, até os astronautas que exploraram a Lua afirmaram que o céu acima deles era completamente preto. Como isso pode ser explicado? A questão é que, ao olhar para um objeto muito brilhante, nossos olhos tentam bloquear parcialmente a luz que entra, contraindo a íris. É uma forma de manifestação do instinto de autopreservação. Naturalmente, os astronautas que partem em expedições espaciais também não são exceção. E mais uma vez, vamos usar como exemplo a Lua sem vida. Como se sabe, o nosso satélite não possui atmosfera. Por isso, os raios solares são intensamente refletidos por sua superfície, transformando a paisagem estranha para nós em algo relativamente familiar. Parece até que é um dia comum na Terra. E tudo estaria bem se não fosse pelo céu estranho. Ele é absolutamente vazio. Mas será que é assim mesmo? Claro que não. É só que os olhos dos astronautas se acostumam com a luz solar ofuscante e deixam de ver a maioria das estrelas que dominam o céu lunar. Embora às vezes seja possível enxergar alguns objetos de brilho extremamente alto, mas somente se a pessoa tiver proteção extra para os olhos, como viseiras especiais que protegem da luz solar. E se o dia lunar fosse mais escuro? Nesse caso, as estrelas poderiam ser vistas, ou seja, ao pousar no lado escuro do corpo celeste, o cosmonauta realmente veria o céu cheio de diamantes. Por que algumas fotos do espaço não capturam a verdadeira beleza do céu estrelado? O motivo está na exposição da câmera. Ela não é suficiente para capturar os objetos luminosos no céu. Se você fotografar o céu no lado escuro do planeta e aumentar o tempo de exposição para que mais fótons de luz entrem na lente da câmera, o observador finalmente verá uma cena hipnotizante. O veludo escuro do céu salpicado de gotas brilhantes de estrelas. Mas onde estão os exemplos reais que confirmam essa teoria? Eles existem. Certa vez, a sonda Cassini estava registrando objetos espaciais em intervalos. Ao fazer isso, ela usou diferentes níveis de exposição e, consequentemente, onde a duração era maior, era possível ver as estrelas. Em outros casos, o céu estava completamente preto. Preste atenção nas fotos de Saturno publicadas pela NASA. Essas imagens foram obtidas de forma interessante. Pouca gente sabe que elas são compostas por várias imagens combinadas segundo o princípio de um mosaico. Aqui você também não verá estrelas, porque as fotos do espaço escuro não foram incluídas no mosaico. Essa tecnologia é aceitável para fotografias e registro de objetos espaciais, porque assim podemos obter imagens com resolução mais alta. Satélites também enviam essas informações à Terra com mais rapidez.
Vamos considerar que o segredo do céu sem estrelas nas fotos de objetos espaciais foi revelado. E agora vamos discutir outro tema interessante. Por que o espaço do macrocosmo é percebido pelo olho humano como preto e não, por exemplo, azul? Muitos podem pensar que tudo se resume aos enormes intervalos entre os objetos cósmicos. Consequentemente, essa seria a principal razão para a predominância da cor preta. No entanto, muitas imagens capturadas pelo telescópio Hubble provam que o espaço está cheio de fontes de luz. Nesse caso, está envolvido o chamado paradoxo de Olbers, ou paradoxo fotométrico. A essência desse fenômeno é que, logicamente, com tantas fontes de luz, o céu deveria ser algo incrivelmente brilhante. Porque isso não acontece e vemos apenas um fundo preto, pontuado por poucas estrelas. O astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers tentou várias vezes explicar essa estranheza. Ele afirmava que a culpa era das nuvens de poeira interestelar que preenchem o universo. Segundo ele, são elas que absorvem o excesso de luz. A teoria original era considerada confiável até o surgimento da termodinâmica. Depois, descobriu-se que, se o que foi exposto por Olbers fosse verdade, a matéria interestelar acabaria emitindo luz por si só. Entre as estrelas, realmente existem enormes vazios. O fato é que os objetos galácticos que emitem luz estão separados uns dos outros por distâncias titânicas, mesmo que a densidade de seus aglomerados seja alta. À medida que nos afastamos desses corpos, sua luz parecerá cada vez mais fraca. Em seguida, entra em cena a lei dos quadrados inversos. Imagine uma fonte de luz funcionando em plena potência, com uma pessoa a 1 metro de distância dela. Agora, vamos nos afastar mais 1 metro da fonte. Você acha que a luz caiu pela metade e isso está errado? De acordo com a lei mencionada, a intensidade da radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Acontece que, estando a 2 metros da fonte de luz, como no exemplo descrito, recebemos não metade da intensidade, mas apenas 1/4. A luz, na essência, se dispersa e sua intensidade diminui. Qual conclusão podemos tirar do que foi dito? Para qualquer parte do céu que você olhe, sempre há inúmeras estrelas cintilando lá, só que a luz delas não chega até nós. Se o universo não estivesse se expandindo e fosse um objeto finito, o espaço cósmico se tornaria insuportavelmente brilhante, brilhando com a mesma intensidade das fontes de luz que existem nele. Mas e quanto às nebulosas que bloqueiam aglomerados de estrelas? Elas também refletem a luz, então em termos de potência de emissão podem se comparar com outras fontes. Isso serve como um argumento sólido a favor de que o universo continua se expandindo. De acordo com o coeficiente de Hubble, a velocidade de expansão é de cerca de 70 km por segundo para cada megaparsec. Considerando a idade do universo, aproximadamente 13,8 bilhões de anos, pode-se concluir que ao redor do nosso planeta se formou uma esfera gigantesca. Devido ao fato de que a velocidade de afastamento das galáxias umas das outras supera a velocidade da luz, além da barreira hipotética não seremos capazes de ver nada, mesmo com equipamentos modernos com grande capacidade de ampliação. Nesse caso, para o observador, parecerá que nas regiões distantes do cosmos não há nada além do vazio. Vale mencionar mais uma característica distinta das galáxias. Quanto maior a distância que as separa do observador, mais acentuado é o tom avermelhado que elas adquirem. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho. Por isso, quando o universo se expande e as ondas de luz ficam cada vez mais alongadas, o desvio para o vermelho pode atingir proporções incríveis. Como resultado, só chegam até nós ondas infravermelhas, invisíveis a olho nu. Essa é mais uma razão pela qual vemos o céu tão escuro. O ser humano é uma criatura terrestre. Nossos órgãos, por exemplo, os olhos, são adaptados às condições oferecidas pelo nosso planeta. Isso também se aplica à percepção da luz do dia. Por isso, à noite, tudo fica monocromático para os habitantes da Terra. Somos capazes de ver os contornos dos objetos e até mesmo nos orientar no espaço, mas não conseguimos distinguir as cores. Ao mesmo tempo, em fotografias de longa exposição, os objetos aparecem em diferentes cores, e isso é perceptível até mesmo à noite.
A situação é semelhante com o espaço cósmico. Ele nos parece uma tela preta contínua, porque a luz de objetos incomensuravelmente distantes é fraca demais para a nossa percepção. Mas a escuridão total é apenas uma ilusão. O céu continua azul, assim como durante o dia. É só que esse fato não pode ser percebido pelo ser humano durante a noite. Como você pode ver, ao analisar as peculiaridades causadas pelas características dos órgãos da visão e do funcionamento dos aparelhos ópticos, não só respondemos à pergunta infantil de por que o céu noturno é escuro, mas também abordamos aspectos muito mais importantes. Por exemplo, as leis da expansão do universo, as nuances da influência do desvio para o vermelho na emissão de luz e muitos outros fenômenos que, de forma alguma, querem levantar o denso véu do mistério. As profundezas do espaço continuam trazendo surpresas para os terráqueos e, quem sabe, quantas descobertas inesperadas ainda teremos pela frente. Encontrando lá não apenas objetos comuns, mas também objetos surpreendentes, cuja existência é difícil de acreditar. Por exemplo, a 564 anos-luz da Terra, existe um sistema estelar cujo centro, segundo a história, é uma estrela gêmea do nosso Sol. Uma anã amarela na constelação do Dragão, um pouco maior que a nossa estrela em raio e com 89% da sua massa. A idade do objeto Kepler-10, assim chamado em homenagem ao telescópio que o descobriu, é de cerca de 12 bilhões de anos. E agora essa estrela idosa está na fase de agonia. Relativamente em breve, a estrela se transformará em uma gigante vermelha, engolirá sem remorso os planetas que orbitam próximos e, ao brilhar pela última vez, se tornará uma anã branca apagada. Presume-se que Kepler-10 tenha 3 companheiros. Os planetas, escondidos sob os tradicionais índices B, C e D. O primeiro objeto provavelmente representa um reino de lava fervente, já que orbita praticamente colado à estrela-mãe. A distância entre eles é realmente ridícula. 2.543.163 quilômetros. Para comparação, do primeiro planeta do nosso sistema, o quente Mercúrio, até o Sol são 57.910.000 quilômetros. Kepler-10b é 1,5 vezes maior que a Terra e 4,5 vezes mais pesada que ela. Um ano nesse corpo celeste quente, composto principalmente por oceanos de ferro líquido, passa mais rápido do que um dia nosso e dura apenas 20 horas. Considerando as informações coletadas e a avaliação das condições, a vida na superfície incandescente do planeta dificilmente é possível. A existência de um terceiro planeta próximo à antiga estrela ainda não foi confirmada, embora suposições sobre sua existência sejam feitas regularmente. Por outro lado, a presença do objeto com o índice C na órbita da estrela Kepler-10 foi comprovada de forma inequívoca. Primeiro, isso foi feito pelo método de trânsito. Os cientistas detectaram mini-eclipses regulares da estrela e concluíram que isso era causado por um planeta orbitando ao seu redor. Depois, ainda em 2011, a informação foi confirmada. A análise dos dados do telescópio Spitzer deixou claro que havia um corpo celeste naquela localização. Com base em um longo estudo do objeto misterioso, utilizando os métodos mais modernos, foi possível descobrir que o raio do terceiro planeta, Kepler-10c, é de 29 mil quilômetros. Isso é 2,3 vezes maior do que o da Terra. Mas o estranho foi outra coisa. A Megaterra, como foi apelidada pelos cientistas, é 17 vezes mais pesada que o nosso pequeno planeta. Como o último parâmetro determinante foi descoberto mais tarde, os astrônomos por muito tempo classificaram o segundo membro do sistema Kepler-10 como um mini-Netuno. Objetos que são um pouco menores que os gigantes gasosos como Júpiter e semelhantes em tamanho a Urano. Se esses planetas estão muito próximos de suas estrelas, ao contrário dos gigantes congelados do sistema solar, eles se destacam por uma atmosfera aquecida e muito densa. Um ano em Kepler-10c equivale a 45 dias terrestres. A superfície desse corpo celeste tem temperatura insuportável para formas de vida conhecidas.
cerca de 530 graus acima de zero. Por isso, é improvável que os terráqueos consigam visitar esse mundo estranho e alienígena, perdido nos confins da constelação do Dragão. Ao descobrir inicialmente o diâmetro de Kepler-10c e sem suspeitar de sua massa, os astrofísicos concluíram que, mais uma vez, o telescópio havia capturado um mini Netuno. O motivo dessa suposição era óbvio. Devido ao enorme tamanho do planeta, o grande núcleo do objeto é capaz de reter uma espessa camada de gases ao seu redor, aumentando ainda mais suas dimensões. Mas não foi bem assim. Quando os cientistas descobriram o segundo parâmetro do corpo celeste, seu peso incrível, por um tempo os representantes do mundo científico ficaram em choque. Tais indicadores impressionantes só podem significar uma coisa. O planeta é composto de silicatos e ferro, ou seja, pertence aos objetos do chamado grupo terrestre, ao qual em nosso sistema pertencem Marte, Vênus, Mercúrio e, claro, a Terra. Mas por que esse fato surpreendeu tanto os astrônomos? Vamos recorrer à terminologia. Um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela e possui massa suficiente para adquirir uma forma esférica, mas não o bastante para iniciar reações termonucleares que o transformariam em um astro luminoso. Portanto, na classificação geralmente aceita dos planetas, a massa e a composição dos objetos têm grande importância. Kepler-10c não se encaixa em nenhuma das características existentes, contradizendo completamente as leis desenvolvidas por astrofísicos ao longo de séculos. Com a descoberta do objeto na constelação de Dragão, nosso mundo se deparou com o paradoxo da impossibilidade de classificar o planeta descoberto. Kepler-10c não pode ser classificado como um gigante gasoso, mas planetas semelhantes à Terra também não atingem esse tamanho. O máximo nessa categoria de peso é de cerca de 7 massas terrestres. Quanto à composição, Kepler-10c também não corresponde às nossas ideias sobre planetas especialmente grandes. As camadas atmosféricas dos mini-Netunos costumam conter amônia, sulfeto de hidrogênio e água em estado congelado. E os Júpiteres quentes são formados quase dos mesmos elementos que as estrelas, principalmente hidrogênio e hélio com várias impurezas. Imagine a surpresa dos astrofísicos ao encontrarem elementos sólidos no planeta, e não gases voláteis. Assim, a existência de Kepler-10c acaba virando de cabeça para baixo todas as teorias conhecidas sobre a origem dos planetas. E se pensarmos bem, até mesmo as leis universais em geral. Como uma enorme esfera de silício e ferro poderia ter se formado logo após o Big Bang, numa época em que havia uma escassez significativa de elementos pesados. Afinal, o planeta encontrado é muito antigo, quase da mesma idade que sua estrela-mãe, um objeto com 11 bilhões de anos. Mas naquela época, o universo era composto exclusivamente de hélio e hidrogênio, e os elementos mais pesados produzidos pelas estrelas em formação só começaram a surgir muito tempo depois. Além disso, por que esse objeto massivo não atraiu para si uma espessa camada atmosférica, como fizeram todos os gigantes gasosos do Sistema Solar? Embora, para ser justo, é preciso notar que o planeta ainda possui uma fina camada de atmosfera, mas não tão impressionante quanto a dos planetas do tipo Júpiter e Netuno. O planeta encontrado nos faz pensar que, em algum lugar do cosmos, existem mundos muito mais antigos, sobre os quais antes nem suspeitávamos, limitando-nos por restrições impostas. Supõe-se que existam muitos desses monstros, ou planetas Godzilla, como os cientistas apelidaram a Megaterra. O que intriga os astrofísicos é outra questão. Se achamos planetas rochosos tão antigos e enormes, isso prova que a teoria que dizia ser impossível sua formação no início do universo, antes das estrelas, está totalmente errada. Assim, questionam-se tanto os algoritmos das mudanças inevitáveis de forma, quanto tudo que antes parecia inabalável e não exigia provas. De qualquer forma, Kepler-10c ainda é o único planeta rochoso de idade e tamanho tão impressionantes já descoberto pelos astrônomos. Seguimos acompanhando as descobertas e compartilhando com vocês.
A humanidade tem se perguntado sobre a existência de vida extraterrestre desde que saiu do que chamamos de infância. Se existe vida em algum lugar nas profundezas mortas do espaço, como ela seria? Será que um dia conseguiremos ao menos vislumbrar e compreender os visitantes extraterrestres? Os contos de Hollywood deixaram sua marca na consciência do homem moderno. Logo imaginamos um avatar azul ou alienígenas repulsivos. Mas mesmo antes do surgimento do cinema como conhecemos hoje, já havia tentativas de prever de onde viriam e como seriam os extraterrestres. Na verdade, ninguém sabe como as coisas realmente são, mas os cientistas tentam, com sucesso variável, desvendar o mistério da vida extraterrestre. A primeira das teorias é chamada de paleocontato. Um de seus adeptos foi Erich von Däniken. A essência é, figurativamente, não é preciso ir ao diabo se ele já está atrás de você. Ou seja, ou a nossa própria existência foi programada por uma civilização extraterrestre, ou a humanidade foi visitada por representantes de outros mundos, perseguindo diferentes objetivos. A teoria do paleocontato afirma a existência de vida extraterrestre como um fato irrefutável. Seus adeptos apresentam a seguinte prova. Genes extras. Foi comprovado que o ser humano possui 223 genes que não existem em nenhuma outra espécie terrestre. Por isso, defensores do paleocontato creem que humanos foram criados por engenharia genética alienígena. Pinturas rupestres no Saara, estatuetas japonesas, geóglifos do deserto de Nazca. Todos já ouviram falar disso, mas ninguém tem uma explicação convincente. Por que nos tetos das cavernas africanas estão desenhados discos voadores, sendo que essas pinturas têm cerca de 10 mil anos? Por que os antigos Dogo lembram pessoas com roupas espaciais? Como surgiram as imagens do deserto que só podem ser vistas do alto? Pirâmides e faraós mutantes. Estruturas gigantescas, cuja construção deveria levar cerca de 140 anos, segundo os cálculos, foram erguidas em apenas 2 décadas. Além disso, a alvenaria superdensa não permitia nem que uma agulha penetrasse nas fendas das pedras. E os restos mortais de Ernaton, pai do faraó Tutancâmon, realmente chocam, pois era uma criatura que pouco se assemelhava a um homem. Os cientistas acreditam que ele foi acometido por 5 síndromes ao mesmo tempo, que causaram mutações monstruosas. Mas será que era realmente um ser humano? Além da teoria do paleocontato, existem muitas suposições e tentativas de prever como podem ser os seres extraterrestres e quão inteligentes eles são. Alienígenas agressivos. O problema é que a humanidade tem dificuldade em abandonar o modelo de vida baseado em carbono. Os estereótipos dizem que devem ser criaturas vagamente parecidas com humanos, muito mais avançadas do que nós em seu desenvolvimento. Mas alguns cientistas acreditam que, se for assim, os alienígenas devem possuir mais ou menos as mesmas características que os humanos: ganância, agressividade, tendência a conquistar territórios e recursos. Isso significa que devemos temê-los. Insetos instruídos. Com base nos fatos já conhecidos sobre a origem da vida, o surgimento de formas de vida baseadas em carbono é acompanhado por certas condições. Em primeiro lugar, deve haver água ou outro líquido no planeta. Em segundo lugar, se as formas de vida forem mais complexas que unicelulares, é essencial existir um análogo ao DNA, um armazenamento de informações e mecanismo de transmissão. Em terceiro lugar, é necessário haver uma fonte de luz, ou seja, uma estrela ou várias. Só assim podem ocorrer reações bioquímicas. Quanto à aparência, os roteiristas adoram imaginar enormes insetos inteligentes, mas precisamos desapontar vocês. Criaturas com exoesqueletos frágeis que são trocados durante a muda não conseguiriam crescer sob a influência da gravidade, e um cérebro desenvolvido exige um espaço considerável para armazenamento, algo bem diferente de você. Se supormos que a vida em outros mundos é baseada em silício, esses organismos seriam tão parecidos com os humanos quanto um nanômetro é com o Burj Al Dubai, ou seja, formas de vida totalmente estranhas ao nosso entendimento. Enquanto isso, a teoria não surgiu do nada. Relativamente há pouco tempo, os cientistas descobriram que existem bactérias não baseadas em carbono na Terra que não precisam de oxigênio. Assim, o leque de busca se amplia consideravelmente. Grandes e ameaçadoras.
Se a gravidade em um planeta for muito forte, só criaturas muito grandes e fortes podem sobreviver lá, e devido à intensa competição, elas tendem a ser bastante agressivas. Diversidade bacteriana. Se estivermos falando de mundos congelados como Netuno, provavelmente só bactérias seriam capazes de sobreviver lá, formando redes gigantescas. A dificuldade é que só na nossa vizinhança mais próxima, ou seja, diretamente na galáxia Via Láctea, existem cerca de 60 bilhões de planetas onde, hipoteticamente, é possível o desenvolvimento da vida em alguma forma. Os cientistas nem têm certeza se nos planetas do Sistema Solar ou em suas luas não existem seres relativamente desenvolvidos, ou bactérias, por exemplo, no Oceano de Europa ou nos gigantes de gelo. Agora, em algum lugar no vácuo morto, está viajando o Voyager, que partiu da Terra em 1972. Nele há um disco compacto com informações resumidas e simplificadas sobre o nosso planeta e a humanidade em geral. Será que alguém já está ouvindo ele? É interessante saber sua opinião sobre isso. Quer apostar? Dê uma olhada na tela. O que você vê? Olhe com atenção. Isso não é o quadrado negro de Malevich nem uma lápide. A mancha escura mística também não tem relação com problemas do vídeo. Esse objeto estranho é o principal símbolo da parábola filosófica e fantástica do genial Stanley Kubrick, chamada Odisseia no Espaço. Na época, só os preguiçosos não falavam dele. As conversas sobre essa obra-prima do cinema não cessam nem agora, 50 anos após a estreia. É difícil dizer qual aspecto da famosa epopeia impressiona mais: o lado técnico do filme ou sua mensagem. O último talvez seja mais importante. Por isso, vamos analisar o significado multifacetado e ambíguo de Odisseia. Desde os primeiros quadros, essa questão já é esclarecida. O espectador vê 3 corpos celestes: a Lua, que vai gradualmente saindo do campo de visão, a Terra e o disco solar brilhante, que lentamente cobre o nosso planeta. O fundo musical que acompanha essa cena majestosa não foi escolhido por acaso. Ao fundo, ouvimos a magnífica reprise de Strauss, que tem um nome incomum. O nome desse trecho musical foi dado em analogia ao maior livro de todos os tempos, escrito por Friedrich Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Nela, entre outras coisas, está presente a seguinte tese: o homem é uma corda esticada entre os mamíferos e a inteligência superior, ou, como gostava de dizer o filósofo alemão, o super-homem. Em outras palavras, o primeiro fragmento da Odisseia sugere claramente que somos um elo intermediário da evolução. A Lua simboliza os instintos primitivos e a natureza animal. A Terra representa a humanidade em seu estado atual, e o enorme e poderoso Sol implica seres altamente desenvolvidos que estão em um próximo estágio da evolução. A trama da Odisseia Espacial de Kubrick é baseada em um conto expandido e um pouco revisado do escritor britânico de ficção científica Clarke. A primeira fonte original contava que os ancestrais da humanidade, os primatas, um dia encontraram um cristal de origem extraterrestre, que depois foi substituído por Kubrick pelo já mencionado monólito negro. Essa descoberta impulsionou nossos antepassados a dar um salto significativo em seu desenvolvimento. Séculos depois, os humanos modernos cometeram o mesmo erro ao encontrar um misterioso cristal na Lua. Depois disso, eles criaram uma nave extremamente avançada tecnologicamente para viagens interestelares. Ou seja, o leitmotiv da história de Clarke é a ajuda à humanidade vinda de fora, sem a qual avanços significativos no desenvolvimento seriam impossíveis. Assim, em Odisseia, está presente de forma invisível a imagem de Deus, mas não como ele é retratado pelas religiões monoteístas mundiais. Aqui, quem assume o papel de criador é o próprio universo e os objetos que o habitam, assim como entidades biológicas que nos superaram em desenvolvimento por bilhões de anos. O conto do britânico é bastante primitivo e unilateral, o que não se pode dizer do filme, que aborda muito mais questões filosóficas e é repleto de significado profundo. Como citado antes, Stanley Kubrick modificou o roteiro,
trocando simbolicamente o cristal brilhante por um monólito negro. Um detalhe aparentemente pequeno no filme adquire um significado especial. O monólito negro é uma metáfora icônica, simbolizando o medo da morte, a porta para o desconhecido, a quintessência do infinito do macrocosmo. Voltando ao filme, vale lembrar o trecho em que os australopitecos tentam recuperar uns dos outros uma poça de água vital, sem a qual correm risco de morte. Um grupo se agita inutilmente perto do local mencionado, enquanto o outro se depara com um monólito silencioso, capaz de influenciar a consciência dos seres que se aproximam dele. No final, o líder da matilha tem a ideia de pegar uma ferramenta nas mãos e desferir um golpe mortal no adversário. Essa ação realmente define o resultado da batalha. No final do episódio, o primata joga para cima o osso que salvou todo o grupo da morte, e ele gradualmente se transforma em uma nave espacial voando. Esse exemplo visual foi usado por Kubrick para lembrar à humanidade como, em essência, a diferença entre esses objetos é insignificante filosoficamente. Ambos são resultados de um dos avanços no desenvolvimento evolutivo dos seres inteligentes. O segundo monólito surge na cineepopeia, quando os habitantes da Terra já estão cercados por tecnologia avançada, vivendo com um conforto antes impossível. É notável que a reação das pessoas modernas à descoberta repentina foi muito semelhante à dos primatas. Eles também olhavam para a pedra preta com assombro, fascínio e um medo supersticioso. Depois disso, houve outro avanço. As pessoas criaram uma inteligência artificial superpoderosa para realizar uma viagem até o distante Júpiter. Esta é a segunda parte da metáfora que o monólito negro transmite ao espectador. No caso dos australopitecos, o progresso foi impulsionado pelo medo da morte, mas agora tudo mudou. O que impulsiona a humanidade para novas descobertas é a sede de conhecimento, o desejo de explorar o desconhecido. Como resultado, esse tipo de impulso levou à criação de uma ferramenta do futuro que acabou destruindo seus próprios criadores. Saltos evolutivos e avanços intelectuais certamente impulsionam o desenvolvimento. No final de Odisseia no Espaço, Kubrick alerta os espectadores. Entrar em uma zona de conforto excessiva é sinal de início de degradação. A evolução ativa só é possível em condições rigorosas de sobrevivência. No final, a inteligência artificial, apesar de sua complexidade e avanço, falha, causando a morte de quase toda a tripulação da nave. Este episódio demonstra o quão perigosa é a dependência total de equipamentos. Se na Idade da Pedra as ferramentas ajudaram os primatas a sobreviver e evoluir até se tornarem seres altamente organizados, agora, muitos séculos depois, ocorre o efeito contrário. A informatização está se tornando um fardo para o progresso e pode destruir a humanidade se ela não se livrar dessa dependência a tempo. Só assim será possível criar as condições para o surgimento do próximo fruto da evolução, o super-homem. As últimas cenas de Odisseia no Espaço são dedicadas a um lugar estranho, para onde o protagonista do filme é transportado. Esse local está fora do tempo e do espaço, mas o cérebro do cosmonauta o interpreta como um quarto com um interior clássico. Lá, os personagens começam a envelhecer rapidamente e diante dele aparece o terceiro monólito, indicando que chegou a hora de um novo avanço. O símbolo sagrado contém ao mesmo tempo o medo do desconhecido e a atração por ele. A verdade só é revelada no final do filme. É justamente graças à exploração do espaço como um ambiente de concentração do desconhecido e do misterioso que a humanidade dará o terceiro e principal salto evolutivo, tornando possível o surgimento do super-homem. No fim, é isso que acontece. O astronauta retorna à Terra como um ser iluminado, tornando-se uma espécie de criança estelar, envolta em uma cápsula transparente. Stanley Kubrick faz um alerta metafórico aos espectadores. Se não reduzirmos nossa dependência de dispositivos eletrônicos, serão eles que em breve nos substituirão, assumindo a posição dominante no planeta. Em entrevistas, o ator afirmou que buscou criar no filme uma mensagem não verbal, estimulando o público a refletir e tirar suas próprias conclusões.
O fato de que, em 150 minutos de filme, apenas 40 são ocupados por diálogos, mostra que Kubrick não queria sugerir ou impor sua opinião. O filme transmite dicas por símbolos e música marcante, tornando as palavras quase desnecessárias. Nós não tentamos explicar verbalmente as maravilhas do incenso espiritual ou o sorriso enigmático da Gioconda. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme que pode ser analisado infinitamente, sempre encontrando novas facetas e interpretações a cada vez. Convidamos os espectadores do canal Hubble a participarem da discussão e mostrarem interesse com curtidas.